Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bem, mais uma live aqui no Reprogramando Hábitos. A minha querida convidada já chegou. Ah, querida, vou convidar você para entrar aqui agora. Jurema, querida, bem-vinda! Bom dia, bom dia! Elaine está chegando, Márcia, meu amor, seja bem-vinda. Elaine, querida! Bom dia. Bom dia, bom dia! Um amigo igual esse não precisa de inimigo, não, né? Bom dia, Márcia. Tudo bem, querida? Querida! Tudo bom? Despertar, tá acordada, maquiada. Olha só, nossa, mãe do céu, quanto Quanta presente, quanto presente você está dando ao Reprogramando Hábitos, viu? Porque é aquilo que eu te falei, né? Pra gente aqui. Hã? O Legário tá entrando aqui, tô vendo. Olha só. Tem gente que acordou cedo, que gosta de acordar cedo. Ah, que legal. Bem-vindo, Legário. Bem-vindo, Gustavo, querido, meu parceiro. Jurema está conosco há algum tempo já. Essa Guilherme é a nossa... também, Guilherme Olha também. só. Fatinha! Ah, que legal. Quanta gente nova aqui no Reprogramando, Elaine. Gratidão, querida. Pessoas que vieram aí para te escutar um pouco. Bom dia, fofo. Também. Conhecer você, conhecer a Márcia. Ela não vai falar com a gente, não. Ela vai ficar só passando, né? Como é que diz? Hoje sim. Ela está aqui ligada, está aqui bem pertinho da gente. Mas a gente tem revezado aí um pouquinho, né? Mas posso imaginar. Posso imaginar esse horário. Tem que ter 3 convidados, Mas ela tá ligada aí, ó. Tá ligada. Tô vendo, já falei com ela. Bom dia, Gustavo. Uhum. Obrigada, é um prazer também. Vamos nos conhecer hoje. Pois é, querida. Eu tava te falando, né? A gente tem esse hábito já há algum tempo e acabou que casou aí um pouco com o Gustavo Santos também, que tá com Gêmeos, né? A logística dele também. Tá. Vai nessa direção aí. Mas eu estava pensando que tinha a ver com o fuso horário. Na verdade, o fuso horário é pior, porque aí é mais cedo, né? Onde vocês estão. Aí eu achei que não podia ter a ver com isso, porque era muito difícil isso. Bom dia, Guilherme. Você sabe que a semana passada nós entrevistamos uma pessoa que estava aqui, 2 pessoas que estão aqui, né, que moram aqui, um em Miami aqui, outro aqui em Coconut Creek. E aí os convidados dele perguntaram, depois que ele mandou o post, os convidados perguntaram, tipo assim, mas vem cá, será que isso não está errado, não? É 5h30 dos Estados Unidos mesmo? Meu amigo, você tá certo. É 5h30 Mas mesmo. eu tive um monte de cliente que colocou assim, na hora que eu mandei o layout, um monte de cliente que perguntou para mim, Elaine, você tem certeza? Você escreveu 6h30. Aí teve uma outra cliente que disse, meu Deus, o que a quarentena não faz? Eu disse, olha só. Nós estamos falando de hábitos, né? Vamos ter muitas coisas aí que algumas pessoas vão integrar mesmo. Ô, Elaine, eu queria realmente acolher. Aqui disse que é a quarentena. Camila. Né? Ô, Camila, bem-vinda, querida. Que bom que você despertou para estar conosco. A Rose também está sempre aqui conosco. Betinha! Olha só, que gostoso. Eu vou pedir a vocês que estão chegando aqui, antes da gente começar, que vocês possam aí, tem esse aviãozinho de papel aí embaixo aí, que vocês possam compartilhar com as pessoas que fazem parte aí da sua audiência, as pessoas que você gostaria que escutasse, né? O que a gente tem hoje para compartilhar com vocês, essa presença aí da Elaine, que vocês possam enviar para essas pessoas. Essas lives, todas elas, hoje, salvo engano, aí, talvez o Gustavo possa me corrigir, ele é uma pessoa mais de números aí, hoje é a nossa 23ª live, né? Desde que nós começamos a quarentena, a gente tem às 6h30 da manhã procurado realmente compartilhar com vocês aquilo que nós acreditamos aqui, de alguma forma ter a oportunidade de contribuir para que você possa incorporar hábitos na sua vida
e que possa, de alguma forma, harmonizar as áreas da sua vida. Então, se puder aí, você que nos visita, clicar no aviãozinho aí, disparar, muito bem-vindo aí, Camila, Sabrina, Cel, querida, o Guilherme, bem-vindo a vocês. Muito bem, minha amiga, vamos nós? Estou aqui, presente. Ah, que bom, que bom. Elaine, antes de tudo, eu gostaria, sinceramente, assim, de agradecer muito a você, a sua disponibilidade. Eu tenho plena consciência do seu tempo, quanto o seu tempo é valioso, né, para você e também para os seus clientes. Gostaria de dizer a essas pessoas que estão aqui conosco e que também vão ter oportunidade de acompanhar a live, que fica aí no Reprogramando Hábitos, né, 24 horas, e que também a gente sobe no mesmo dia lá no nosso canal do YouTube, do Reprogramando, que a Elaine é uma querida, foi minha terapeuta durante muitos anos, uma pessoa muito importante na minha vida, porque quando eu cheguei em São Paulo, vindo do Espírito Santo, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Quantas vezes eu fiz aquela estrada ali da Bandeirantes, de Jundiaí para São Paulo, e a Elaine muitas vezes me perguntou assim, mas Fabrício, eu te indico alguém em Jundiaí, né? Faz o Password com alguém lá de Jundiaí e tal, tá tudo bem. Eu falo, não, Elaine, eu quero vir aqui fazer com você mesmo, tá muito gostoso aqui. Participamos durante 5 anos de um grupo maravilhoso, da qual a Elaine era a nossa terapeuta, e sem dúvida nenhuma te reencontrar aqui, olhar nos seus olhos, ter a oportunidade de viver esse momento com você, está sendo um motivo de muita gratidão para mim, viu? Esse é um hábito que eu tenho na minha vida, é o hábito de poder me reconectar com as pessoas que de alguma forma foram importantes no meu caminho. Então receba minha gratidão por estar aqui com você, tá bom? Verdade, Fabrício. Quanto tempo? 5 anos? 5 anos eu fiquei ali com você na Vila Madalena, né? Isso. Foram 5 anos. Olha, Isamara também. Menino, o povo acordou cedo. Muito bem, viu? Tô feliz. Vamos compartilhar juntos esse momento. Isso. Essa galera não está aqui também só por mim, né? É claro que sim. Mas acho que é para te conhecer, para conhecer o Reprogramando Hábitos. A Dani também chegou, mas principalmente pelo Pet. Todas essas pessoas com as quais eu estou falando aqui ao vivo, elas têm uma relação comigo como você. Elas têm uma conexão via o trabalho do caminho, né? Que é além da gente. É com a gente, mas é além da gente, né? Um vínculo muito forte. É isso que eu queria, assim, se você me permite, nós vamos ter esse papo aí para que os nossos convidados aí saibam. A gente combinou de ter um papo bem informal mesmo, para que vocês possam ter mais noção da riqueza desse trabalho do caminho, algo que eu senti na minha vida, e várias pessoas que convivem conosco, comigo, com a Márcia, com o Gustavo, no próprio Reprogramando, quando viram ali o post, falaram, nossa, que legal, eu tinha curiosidade para saber, né, sobre o Pathward, como é que funcionava, como é que funciona esse caminho e tal. Então, eu gostaria, nesse início, pedir a você que se pudesse compartilhar o que é o Pathward, como que, na verdade, esse caminho pode contribuir para as pessoas diante desse momento tão diferenciado da nossa vida, né, Elaine? Realmente. Bom, o patchwork, né, que eu tenho um pé no Nordeste, então eu falo patchwork, trabalho do caminho. Esse trabalho, ele é um conteúdo em 258 textos. Então, eu costumo dizer para todos os clientes e as pessoas que me perguntam, e até os profissionais, porque eu também dou aula nas formações aqui de São Paulo, formando profissionais. O que é isso? O que 258 textos? O que tem esses 258 textos? Tem um conteúdo psicológico profundíssimo que trabalha com a persona, que trabalha com as estruturas do ego, com as estruturas das máscaras, que te mostra muito esse dia a dia, o quanto você pode ter uma atitude específica com um sentimento antagônico e um pensamento mais antagônico ainda. E tudo isso é possível, porque você aprende a perceber, né? E é uma ferramenta, como está dizendo o Olegário aqui, fabulosa de autoconhecimento. Por quê? Porque ela não para na estrutura da persona.
Ela dá um a mais, né? Como diz um amigo meu redundante, um plus a mais. Oi, Mariângela, tudo bem? Esse plus a mais é que você, além de observar a sua pessoa e de perceber como ela interage com outras pessoas ou com outros eventos, você também faz um contato muito profundo e verdadeiro com o seu eu interno, esse mundo gigante que existe dentro da gente. Que ele é um espelhamento do externo, mas, na verdade, o externo é uma ponta de um alfinete na presença do mundo interno. Então, o Petwork é uma das ferramentas que eu conheço e que eu tive o prazer de conhecer, estudar, ser aluna, ser cliente, depois vir a ser profissional, uma das que eu mais verifico essa combinação, né? Da psicologia, do conteúdo psicológico, da persona com o conteúdo espiritual. E eu até escrevi uma coisinha aqui, vou dar uma olhadinha, porque senão eu esqueço tudo. Fique tranquila, querida. Fica super tranquila. Assim, por isso que a espiritualidade sem a psicologia não nos liberta e não nos conduz às profundas verdades sobre nós. Né? Eu não acredito num trabalho mais, hoje em dia, puramente psicológico. Ele é importante, sem dúvida, mas também só espiritual, sem a psicologia, a sensação que eu tenho é que fica faltando alguma coisa. Ainda mais no mundo da dualidade, onde, de fato, a gente tem que aprender a unir. E sem a psicologia, a espiritualidade pode representar uma grande ilusão. E uma tentativa de escape, de fugir da realidade. Nossa, Elaine, nossa, que gratidão mesmo, que isso vem completamente ao encontro da nossa crença, sabe? O Reprogramando Hábitos, toda a espinha dorsal do nosso treinamento presencial, ele é feito com base nas 7 etapas da psicologia transpessoal, e a transpessoal traz muito esse olhar da transpessoalidade, esse olhar da espiritualidade, esse olhar da conexão do eixo evolutivo, né, com o eixo experiencial. Então faz todo sentido quando você diz dessa conexão, dessa complementariedade da psicologia com a espiritualidade, né? Eu sinto que isso, eu gosto muito de dizer que, assim, de perguntar aos meus clientes em consultório, do tipo, quando você verdadeiramente não sabe mais o que fazer, ou seja, quando emerge a sua consciência, o todo, mas ainda assim não vem as respostas, você acredita em quê? Você entrega quem? Né? Você se permite se abrir para quê? Porque aí, nesse momento, a espiritualidade, naquilo que você acredita, pode lhe ajudar muito a complementar isso que muitas vezes o nosso emocional, o nosso racional, o nosso físico não dá conta de encontrar respostas, né? E o Petwork é uma ferramenta excelente para isso, porque o conteúdo é extremamente profundo. Ele é tão profundo que os livros publicados do Petwork, eles são publicados a partir dos textos completos, mas eles são organizados e recortados sobre temas. E às vezes as pessoas compram os livros, elas começam a se interessar por esse trabalho através da literatura, através dos livros que elas encontram dentro das livrarias Cultura, Saraiva, aqui no Brasil, várias. E aí também nos Estados Unidos tem várias. E aí, o que acontece? Elas começam a querer mais do que só a leitura, do que só o livro. Porque elas vão percebendo que o conteúdo é tão profundo que precisa realmente de um alicerce, de um suporte, de um caminhante junto. E o caminhante não é só o profissional. O grupo também pode ser, ou as sessões individuais, porque tem essa modalidade. O Petwork também, ele abre para vários aspectos, e eu acho isso muito importante. Ele não fica só num formato. Você pode ter o Petwork dentro das organizações, você pode ter essa visão de cuidar do ser com essa pegada mais espiritualizada, porque não é espírita, eu costumo falar isso, né? Sim. E também não é um trabalho das coxas, né? O Petwork não é. Algumas pessoas já vieram para palestras abertas minhas esperando as máquinas, esperando as coxas e saíram de lá costuradas sobre outro aspecto, né? Costuradas. Que sensacional, velho.
acharam que ia costurado fazer um assim. trabalho de arte-terapia e fizeram nelas mesmo De costura, esse né? alinhavo, né? De costura. As pessoas, porque o patchwork é pegar vários retalhos e transformar em um objeto, em algo Sim. usual, bonito, artesanal. E é isso que a gente faz com o trabalho do patchwork, do trabalho do caminho, só que é de pathwork, que é o caminho e o trabalho. Perfeito. Perfeito, Então, querida. eu acho que o patchwork é isso. Eu não sei se foi claro para você. Olha, os nossos convidados vão dizer, alguém aqui em cima já comentou que muito bem explicado, a Dani comentou isso, a Márcia, inclusive, interagiu com a Angélica aí, dizendo do que você estava realmente falando, algumas pessoas que chegaram depois, mas eu gostaria também de compartilhar um pouco dessa minha vivência com você, para que as pessoas não, quando você fala dos 256 textos, né? 58, 58, 258. desculpa, 258 textos, que as pessoas não fiquem somente achando que isso está na seara do didático, né? Não. Eu tomei contato com o Patchwork lá no Espírito Santo, com um terapeuta chamado Giancarlo, um querido amigo seu, né? E o Jean, quando eu vim para São Paulo, ele falou assim, Fabrício, como você já está aqui há 3 anos, na verdade eu conheci o Jean através da Márcia também, a Márcia já fazia um trabalho com ele, e ele falou, olha, você está há 3 anos aqui comigo no individual, quem sabe você pode procurar um grupo em São Paulo. E aí ele me indicou você, né? Então, quando você diz dessas modalidades diferentes, foi sensacional. Depois eu lembro, até está me caindo essa ficha aqui agora, Elaine, que depois do grupo, depois que eu fechei o ciclo com o grupo, eu lembro que eu voltei com você algumas vezes individualmente para que a gente pudesse também, para que eu pudesse de alguma forma fazer um trabalho com você, né, para que você pudesse ali naquele momento me auxiliar de alguma forma. Então, assim, realmente esses 258 textos, eu acho que eu não vi nenhum 20avos nesses 8 anos, quer dizer, Não. né, porque na verdade a gente O conteúdo é muito degusta, profundo. né? Exato, a gente degusta isso como, eu costumo dizer, como andarilho, né? E não como turista, né? A gente faz bem devagarzinho. E é uma sentido, não? experiência, né, Fabrício? Porque o patchwork você pode comprar todos os livros. Eu já tive cliente que chegou para fazer a entrevista comigo e disse, olha, eu já li todos os livros, eu já entrei no site internacional, já li todas as 258 textos e palestras, e eu sei tudo. Eu digo, ótimo, agora vamos experimentar. Né? Porque a experiência, ela é soberana, que nem a clínica, né? Eu tenho aqui a Camila. Oi, André, lindo. Eu tenho aqui a Camila, que é médica e que ela sabe que a clínica é soberana, né? Então, o patchwork é isso, é viver. Então, não adianta você ler uma palestra que fale só sobre a autoridade e entenda sobre a autoridade e a visão do patchwork sobre isso. O importante é que você deixe que esse texto e essa egrégora, esse campo da palestra toque você. E não importa, se você meteu a mão, você vai ser tocado. E aí você vai experimentar a sua autoridade sobre os outros e você vai experimentar a autoridade dos outros com você. Isso é muito importante, porque é completamente diferente de eu saber e eu sentir. E quando eu tenho as duas coisas, que é exatamente a união que eu sinto deste trabalho, dentre outros, a união do sentir com o saber, faz todo sentido. Porque o sentido é isso. É você saber, às vezes o canal é de compreensão. Tem pessoas que precisam compreender primeiro para poder se entregarem. Tem pessoas que a compreensão é completamente fragmentada no sentido de pedaços, não consegue, mas a experiência, a sensibilidade, as sensações é muito mais forte. Então, a experiência e o sentir é fundamental. Quer dizer, para mim é uma ferramenta completa. É óbvio que eu tenho outras formações. É uma formação longa, profunda, que mexe muito, mas é uma ferramenta completa. Estou com umas pessoas aqui pedindo para eu falar dos livros. A Dani por favor, querida. A Camila, inclusive, está trazendo aqui, ó, falando sobre o patchwork, o trabalho da terapia, espiritualidade que faço. Essa é Elaine, minha mestra e terapeuta. Minha também, viu, Camila? Nós estamos começando bem o dia hoje, viu? Elaine, querida, já nos pediram aqui em cima indicação de leitura. Aqui, ó. A primeira leitura que eu posso... Dá para ver aí, Fabrício? Dá, o caminho da autotransformação, Eva Pierracos. Qualquer pessoa pode procurar esse livro, ele está disponível em livrarias normais. Olha como ele está acabado, ó.
Adoro. Criando União. Já fiz trabalhos de grupo fechado só com esse tema. É um livro que selecionou partes de todas as 258 textos e palestras focados nos relacionamentos. Em ter ou não ter relacionamentos. Relacionar-se com si mesmo e relacionar-se com os outros. Então, é um livro muito interessante. Esse daqui foi o meu pioneiro. Eu ganhei de um colega de um trabalho que eu fiz e ele me deu esse livro e disse para mim, esse trabalho é seu. Qual é esse último, Elaine? Que ele sai espelhado aqui para mim? Não temas o mal. Ok. Esse Eva livro, Pierracos também. tudo que você precisar e quiser conhecer do Petwork, você deve buscar o nome da Eva. Porque a Eva é a austríaca que, na verdade, sistematizou todo esse conhecimento evolutivo para a gente a partir de 1952. Eu até coloquei aqui também uma cola, porque eu erro nas datas. Então, ela é de 1915, nascida na Áustria, foi parar nos Estados Unidos. Porque ela fugiu da guerra, os pais mandaram ela para Nova York, por conta da Segunda Guerra, da chegada de Hitler, etc. E aí, a partir de 1951, ela começou a sistematizar os conteúdos do Petwork. E a partir daí não se parou mais. Uma peculiaridade que eu acho muito importante, Fabrício, é que no Brasil, hoje, o Petwork é onde mais cresce o trabalho do caminho, é no Brasil, apesar de ter começado aí na América. Tem centros de Petwork aí, se as pessoas estiverem vendo, estiverem aí, elas podem procurar sim, mas também podem procurar em outros lugares e fazer o trabalho online, pode ser. Mas, de qualquer maneira, no Brasil hoje, é o lugar onde a gente mais tem Petwork, mais tem estudos em grupo de Petwork, porque na América tem Petwork em tudo. Quem faz Petwork no teatro, Petwork no hospital, Petwork... Mas não tem a formação original, tanto quanto já temos aqui. Aqui é onde estourou mesmo. É interessante. Olha que interessante. Isso, né? Como Exato. o brasileiro muito interessante até porque eu olho para isso. É algo que me desperta realmente essa surpresa, porque o nome já está dizendo trabalho no caminho, né? E a gente sabe que é um trabalho realmente em cada passo. Por que eu digo? Você falou da formação, agora a formação é muito longa, né, Elaine? Para chegar a Helper, eu acho que são mais de 11 anos, se não me engano, né? Na minha época era. Hoje em dia a gente conseguiu encurtar um pouco. Encurtou um pouco mais. Encurtamos, deixamos em 8 anos. Mas mesmo assim, veja só, né? Porque muitas vezes existem várias formações bastante consolidadas, mas que você com 2 anos e meio, 3 anos, né? Você consegue fazer. Então, eu sempre me chamou muita atenção a formação do PES ser tão longa. E aí, veja, 258 textos, né? Como que você degusta isso? É um caminho ad eterno. É para a vida, né? É para a vida. Exato. Normalmente me perguntam quanto tempo vai durar. Eu disse o tempo que você quiser, porque cada um degusta o tempo que quiser. O tempo que o seu plano semente, que é aquilo que você tem e que ressoa com a qualificação e com o que o Petwork diz e faz você sentir, vai durar. Agora, falando assim, só queria dar uma parte que, assim, apesar do conteúdo ser profundo, apesar de pode vir a ser longo, primeiro, é impactante. É antes e depois do Petwork. Isso eu garanto. E tenho meus clientes todos aí acompanhando a live, né? E sabe que é AP e DP. Deus me perdoe, não estou fazendo nenhuma coisa com Jesus. Mas é antes do Petwork na minha vida. E outra coisa, tem uma simplicidade no Petwork que eu, com a minha psicanálise, a minha formação, cheguei no Petwork e pensei, meu Deus, como é simples e como é forte e profundo. Porque o Petwork trabalha de uma maneira muito efetiva. Tanto nas relações, eu brinco, horizontais, no sentido das pessoas, dos seres humanos, das situações e dos eventos, né? Como nas relações espirituais verticalizadas, que é quando você se põe a meditar, se põe a fazer contatos mais elevados com o universo, né? Com a essência. Mas, de qualquer maneira, é algo que é possível
para todo mundo. Você É. pode ir no seu tempo, no seu ritmo. A Dani está dizendo aí, o Pathwork, unido com o yoga, fizeram, né, deve ser, todo sentido e mudaram a minha vida. Gratidão. Gratidão pela sua partilha, Dani. E isso faz muito sentido para mim. Elaine, quando eu comecei no Pathwork, eu já fazia terapia com uma psicanalista e a Márcia começou a fazer o Pathwork com o Giancarlo. E eu vi a mudança dentro de casa, né? Com a minha esposa dentro de casa. E eu olhei para aquilo, para aquele caminho que ela estava trilhando, e falei assim, eu quero algo parecido para mim. Isso está mexendo muito com a Márcia mesmo. E aí, na época, eu fui procurar o terapeuta, mas em razão do trabalho que eu vi, quando você fala que é efetivo, do que eu vi tão efetivo. próximo de mim, né? De alguém que já caminhava comigo há alguns anos, né? O André está dizendo aqui, ó, fazer a formação de Pathwork é como uma faculdade de engenharia, porque ele é professor. Uhum. Era, né? Porque ele deixou de ser professor e ele agora é Pathwork, ele é um alquimista, é a base para qualquer outro caminho. Uau. Nossa, eu honro suas escolhas, André. Gratidão por isso mesmo. Querida, diante dessas ferramentas, diante dessa efetividade que você traz, deste trabalho experiencial, nós estamos vivendo um momento que, na verdade, eu tenho recebido muito, assim, nos consultórios, muito feedback de pessoas que de várias idades, que têm se colocado de uma forma desafiadora, né, diante disso tudo. Está mexendo com o mundo inteiro. Se nós tínhamos a ideia de que nós estávamos conectados, agora nós temos absoluta certeza, né? De que eu estou aqui nos Estados Unidos, você aí, minha filha aí também, clientes que a gente atende. Exato. Clientes que a gente atende da Itália, Portugal, Espanha, Nova York, está todo mundo no mesmo barco, né? O meu convite para você. Mar, né? Isso, hein? No mesmo mar. No mesmo mar, exato. Exatamente, dentro do mesmo. Isso, no mesmo contexto. Gratidão, isso mesmo. Como é que você, Elaine, sente que esse trabalho do caminho, que esse trabalho de autoconhecimento pode ser, neste momento, a gente trabalha muito com hábitos aqui, né, que podem ser caminhos para que as pessoas possam adquirir hábitos e levar deste momento, né, uma semeadura aí para se colher lá na frente com aquilo que elas fazem hoje. O que você sugere, querida? Em termos práticos do Pathwork ou gerais? Eu não entendi. Sente seu coração, aquilo que você sente, que você aconselha seus clientes, que você usa na sua vida. A Marcinha também está comigo, ó. Estamos todos no mesmo mar, porém em diferentes barcos. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque tem gente que está de veleiro, de escuna, tem gente que está segurando só numa tabuinha. Isso, tem gente que quer acelerar muito, fazendo inscrição em 10, 12 cursos online, está de lancha. Né? Tá de lancha, Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Então, olha, o Pathwork, ele tem 3 ferramentas básicas que são práticas e efetivas. A primeira delas se chama revisão diária. Uhum. O nome já diz. É um trabalho que você aprende dentro do Pathwork a fazer uma revisão diária e eu normalmente indico que os clientes façam com uma coisa boa que aconteceu no dia e uma coisa ruim. Não só com a ruim, mas a boa também. Porque a gente aprende muito sobre nós, não só no ruim, mas no bom. E o bom, muitas vezes, ele camufla muitos sentimentos de ansiedade. Né? Muitos sentimentos de medo. Então, quando a gente pode trabalhar diariamente com 2 eventos, por mínimo que sejam, e pode destrinchar e desfolhar esses eventos com a terapia da revisão diária, é excelente. A outra ferramenta do Pathwork, que eu também gosto muito, aliás, eu adoro, né? E as lives, tudo que eu tenho feito, eu tenho usado e uso nos grupos e nos atendimentos, é a meditação. Sendo que o Pathwork tem uma pegada para a meditação que me agrada também muito, porque no início da minha vida, quando eu comecei a buscar todo esse investimento em mim, eu tinha 18 anos. E foi sempre a psicanálise. Da psicanálise eu pulei para o Pathwork. Então, veja
a diferença e, ao mesmo tempo, a complementariedade, porque eu me organizei com a psicanálise, eu criei minhas caixinhas e daí eu pude pular e achar aquilo tudo muito estranho, mas, ao mesmo tempo, muito curioso. Aham. Né? E nessa curiosidade, eu entrei em contato com a ferramenta da meditação. E a meditação do Petwork, ela é uma meditação que ela não tem um formato rígido. Ela tem o que vier e o que aparecer no momento em que você se dispuser a meditar. Das 258 textos do Petwork, ó o Reinaldo aí, das 258 textos do Petwork, você tem 5 ou 6 textos só sobre a ferramenta da meditação, para você ter ideia da importância dessa Uau. ferramenta. Olha o E hábito aí. é o hábito, exatamente, a disciplina e a vontade, porque é isso que a gente trabalha na meditação. É mais importante do que meditar e ter longos insights, é você ter vontade de meditar e de conhecer isso experimentando de fato. Então, se vai ser 1 minuto, se vai ser 1 hora, se vai ser um retiro, isso vai acontecer gradativamente. Você não precisa já começar querendo ter todas as sensações e ter todas as posições meditativas que a yoga, no caso, te oferece, por exemplo, né, Dani? E a terceira ferramenta que eu também gosto muito é o que o Petwork chama de prece, que é um diálogo, uma conversa com o divino. Uau. Então, revisão diária, meditação e prece são 3 ferramentas necessárias para qualquer época, não só durante a crise, nem durante o corona, porque senão fica um negócio muito pontual, mas durante tudo, na vida. Então, para mim, essa estrutura desengessada de meditação, não sei como era para vocês antigamente, foi muito bom, porque eu comecei a gostar de meditar sem ter que meditar. Perfeito. Então, Cria uma flexibilidade, né? Isso, ele vai trabalhando de uma maneira muito deliciosa. Então, de novo, meditação, prece. Não é só você começar a rezar. Não. É você, de fato, falar com a experiência divina que habita em você. E uma coisa fundamental é a revisão diária, porque é uma prática que o nome já diz, diária. Se você puder fazer diariamente, também não tem obrigação. Isso vai te dando ferramentas ao longo do trabalho que, associada aos textos, às experiências nos grupos, às sessões individuais e à vida, porque cai no colo da gente todo dia, né? A gente acorda e tá puft, dorme e tá puft. Não para nunca esse negócio, né? Chamado vida. Tudo isso não fica tão grande, nem tão supradimensionado como algumas pessoas sentem, que estão sendo sufocadas pelo ritmo da vida. E o Petwork trabalha com a autorresponsabilidade. Se você se sente sufocado pelo ritmo da vida, você tem que parar e ver aonde você está criando o sufoco. Porque não adianta culpar a vida, culpar Deus, culpar o patrão, culpar o chefe, culpar o marido, culpar a marida. Não vai funcionar. Porque a vida é a vida. Ela é maior do que tudo isso. E ela não vai se adaptar a você. Você que pode... tem que olhar. Diga, você pode... Não, de forma alguma. Eu que peço desculpa, eu te cortei. Você pode impor... Não impor, mas você pode escolher o seu ritmo, né, Elaine? Como você bem disse agora há pouco, né? Uns estão de lancha, outros de veleiro, né? E nem sempre o vento tá do jeito que nós gostaríamos naquele momento, né? Então você Para vai ninguém precisar... também, né? Exato, você vai precisar usar outros recursos e faz jus quando você fala da revisão diária, da meditação, da prece, faz muito jus ao nome, trabalho no caminho, né? Porque eu sinto claramente aqui quando você traz essa fala que é um convite mesmo para que a pessoa possa experimentar cada passo desse caminho, né? Se eu faço uma revisão diária, se eu me permito meditar e aí de novo, não importa se é 1 minuto, se é 5 minutos, se é 10 minutos, mas eu me conecto com algo que a gente fala muito no Reprogramando, que são as recompensas, né? Porque se a gente parar aqui agora e puxar 3 respirações profundas, né? De repente fechar os olhos e nos conectar conosco, o meu corpo já sente uma diferença. Eu já tenho ali uma recompensa naquele momento, né? Então,
É isso quando você diz o quanto que é efetivo o trabalho do caminho, porque eu tomo um contato e já começo a ter uma recompensa daquilo, né? Você me falando isso, eu me lembrei de um workshop que eu fui convidada por uma colega para fazer em BH, há muitos anos atrás, um workshop de patchwork. E tinha uma das clientes dela, que ela também é do patchwork, também tem formação no patchwork, que é uma profissional. Tinha uma cliente dela que no meio do workshop ela chorava, chorava, e ela mostrava o caderno para gente. Era um caderno gigantesco, assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver, então, né? E ela chorava e ela dizia, eu faço a revisão diária todos os dias e por que que eu não mudo? Ela estava desesperada e ao mesmo tempo inconformada com eu estou seguindo todos os passos e eu não estou tendo a recompensa. E o mais bacana e o mais bonito, que o primeiro passo foi ela reconhecer isso na presença de todo mundo. Porque ela pôde falar no meio do grupo, numa pessoa que ela nunca tinha visto, no mínimo era eu, do quanto que ela estava indignada e revoltada de estar seguindo os passos e não sentindo os resultados. Então, o trabalho com ela foi, primeiro, ela entender que ela não deveria fazer a revisão diária, que ela não deveria frequentar o trabalho no grupo, nem fazer as individuais, nem a meditação, nem a prece, porque tinha que fazer. Porque isso não é uma tarefa obrigatória. Você se autoconhecer e você escolher um caminho, e pode ser um caminho que é mutante ao longo da sua vida, você não tem que nada. O que você tem que fazer é reconhecer aonde você está, o que você sente nesse momento, e inclusive a raiva e a indignação dela. Que foi um trabalho lindo que eu fiz com ela, e que ela precisava disso para ela dar o outro passo. Porque senão ela não daria. Ela ia fazer mais uns 20 caderninhos desse bem grosso e não ia ter o que ela queria, porque a gente não faz um trabalho para obter o resultado que o ego da gente, que o pequeno ego da gente quer. A gente começa um trabalho assim. Ninguém procura uma terapia, ninguém procura um grupo de patchwork, ninguém vai te procurar, Fabrício, ou a Márcia, ou ao Gustavo, porque quer fazer um trabalho só espiritual e quer sentir Deus. Isso pode ser dito, mas no fundo, tem alguma coisa que a gente quer que não está funcionando, concorda? E que a gente quer dar uma melhorada no que não está funcionando. Alguma coisinha aqui. Alguma pulguinha não está funcionando no externo e eu quero dar uma melhorada. Então, isso me faz buscar o trabalho. Mas quando você encontra o trabalho e o seu compromisso é com a sua verdade, você entende que não é mudando a vida que você de fato vai absorver e vai ser feliz. O que precisa trabalhar é a ferramenta que é você. Então, essas ferramentas que o patchwork nos oferece não são ferramentas para trabalhar com a vida. São ferramentas nem com o corona, nem com a crise, nem com a gripe espanhola. É para trabalhar com você na presença do que for. Do que acontecer, inclusive das coisas maravilhosas que também nos acontecem, as bênçãos maravilhosas, né? Então... Pois é, você veja, olha, a Maria Angélica, para que você tenha uma ideia, ela tem nos acompanhado aqui já na 4ª semana, é uma profissional de saúde, né? É uma médica, super conceituada no Espírito Santo, há muitos anos já ela faz um trabalho lindíssimo lá. E ela diz aqui, ó, estou encantada com o aprendizado aqui para a minha vida e para a vida de quem passa por mim. E aí eu sinto que com um depoimento desse, por exemplo, de uma médica, como você deu agora há pouco do seu cliente, que é engenheiro e hoje é um alquimista, uma pessoa que trabalhou uma flexibilidade muito grande na vida dele. E é um homem famosíssimo, trabalha com muitas e muitas pessoas. O André é super procurado, ele trabalha com mapa astral, com tudo. Ele mudou a vida também, né? Pois é, e isso vem muito ao encontro, ao meu ver aqui, eu não sei como é que você enxerga isso, com aquilo que nós falamos no início da live, que é a conexão entre o psicológico e a espiritualidade, né? Que é essa coisa da conexão dessa dualidade, né? Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, né? A pessoa que chega para você, ou que vai se abrir para o trabalho do caminho, ela precisa já ter reconhecido nela essa espiritualidade, ela precisa estar aberta para ir. Como é que é isso aí, né?
Como é Tem que é? gente que chega que... vocês já ouviram falar no Santo Daime? Tem um Já. trabalho que é feito dentro do Daime, que eu não vou dizer os nomes, eu não sou usuária, mas eu recebo muita gente do Daime dentro do meu consultório, recebi até mais, que eles usam o conteúdo do Patchwork para fazer os trabalhos. Uau. E aí as pessoas vão entrando em contato com aquilo e vão ficando com sede, com vontade. E elas saem ou procuram profissionais do Patchwork para aprofundar. Então, é uma das coisas, é a vontade de aprofundar. Tem gente que já está no trabalho do caminho de outra forma. Tem gente que nunca ouviu falar. Tipo assim, pegou um livro, leu, se sentiu chamado. Ou está numa super crise. Você não precisa ter... A espiritualidade do Patchwork é aqui agora. Isso é que me encanta. Você não tem que ser um conhecedor, você não tem que ser alguém que já medite. Aliás, você não tem que nada. Você tem que querer e perceber que alguma coisa você pode mudar. E isso faz a diferença. E ao longo do trabalho, dentro do Patchwork, você vai entender que a mudança é sua. A mudança não é externa, é interna. E que quem assume a responsabilidade sobre isso é você. Você é ajudado pelo profissional, pelos grupos, pelos textos, pelos livros, por tudo, Fabrício. Mas você sabe, quem faz o movimento é a pessoa. E é tão verdadeiro isso que a pessoa... É uma escolha própria, né, Elaine? Você acabou de dizer, você tem uma formação psicanalítica, a Márcia também veio da psicanálise, inclusive... Quando ela começou a academia, o Giancarlo, que era o terapeuta de Patchwork da época, falou assim, olha, você vai parar o Patchwork. E não deu outra. Né? Porque na época não tinha essa visão da conexão, né? Existia uma repulsa, vamos dizer assim. Mas por que eu estou comentando isso com você? Não quero me alongar aqui na questão do Santo Daime, mas também é um caminho de expansão de consciência através da substância e você pode escolher outros caminhos de expansão de consciência. Quando você diz que o Patchwork proporciona essa prece, né, a sua comunicação com o divino, quando proporciona a questão da meditação, são formas também de expandir a consciência, onde você pode escolher o que seja mais agradável para você nesse momento. Né? Com certeza. Eu costumo dizer que tem é que nem uma rádio. Você sintoniza na rádio, que eu sou daquelas rádios da época que a gente rodava para conseguir sair do ruído. E é isso, a gente vai sintonizando com a música, com a rádio, de acordo com a gente. Mas, gente, a música é a experiência do autoconhecimento. O tipo de música e o tipo de rádio é a escolha. E o preço que a gente vai pagar pela escolha é livre-arbítrio com preço a pagar. Porque o livre-arbítrio é até escolher. Depois que escolhe, tem preço, viu? Esse negócio de que tem livre-arbítrio para o preço, não tem, não. Você tem livre-arbítrio para a escolha, a tomada de decisão. Para cada tomada de decisão na sua vida, ou não decisão, que é uma decisão, você paga um preço. Porque tudo tem essa necessidade de preço, porque tudo está baseado na dualidade. E pagar o preço não é necessariamente ruim. Tem muitos preços bons, né? Muitos preços bons. Sim. Pois então, não precisa estar espiritualizado, não precisa ser mestre de nada, precisa ser gente, humano. Ser humano. Isso, ser humano e estar afim de conhecer algo talvez novo, talvez não, talvez seja só um reencontro. Normalmente, um reencontro. Uma reconexão mesmo. Porque o conteúdo, ele tá dentro da gente, Fabrício. Ninguém inventa pólvora nenhuma aqui. A gente só se reencontra com essas partes que a gente se perde. Eu quero, assim, nós estamos indo para o nosso finalzinho, mas eu queria te fazer duas perguntas que eu sinto que certamente vai agregar à minha vida, porque eu lembro que eu te pedi uma indicação disso na época, eu não sei nem se você vai lembrar, mas tem muito a ver com o nosso trabalho do Reprogramando, muito a ver. Uma das coisas que a gente trabalha no Reprogramando, antes mesmo de procurar achar um hábito que possa transformar as nossas áreas, né? A gente tem estudos científicos que comprovam que um hábito pode respingar em várias áreas da sua vida. Então, por isso que a gente diz que com foco em um hábito, você pode realmente transformar muitas coisas.
Mas antes de nós chegarmos nesse hábito, é preciso muitas vezes nós encontrarmos aquilo que nós chamamos do nosso hábito Zé Ruela, sabe? Que é aquele hábito que a gente já está no piloto automático, as recompensas já não são tão boas assim e a gente não consegue transformar. E um desses hábitos que aparece muito no Reprogramando é a procrastinação, sabe? São duas primas muito próximas, a procrastinação e a preguiça, sabe? Os próprios treinandos, eles trazem isso através de vivências, né? Não perguntando, não preenchendo questionário, através de vivência aparece muito isso. E eu lembro que existia um dos textos, né, que falava do eu inferior, do orgulho, se não me engano, do medo, alguma coisa, e eu lembro você falando para mim, isso nunca saiu disso, eu cheguei a compartilhar isso com meus filhos, que muitas vezes, quando a gente lidava com a procrastinação, com a preguiça, era uma forma de fuga, né? De realmente fugir daquilo. E hoje, neste momento, eu vejo muitas pessoas, neste momento especificamente, não tem nenhum julgamento da minha parte, a gente acolhe isso cada vez mais no consultório como um momento de transformação, mas eu vejo muitas pessoas com esse hábito, né? O hábito da procrastinação, fugindo, né? Então, se eu poderia aproveitar essa oportunidade para olhar nos olhos da minha esposa, dos meus filhos, para botar a conversa na mesa mesmo, aquilo que eu, de repente, não tinha tempo antes, eu ainda assim, nesta quarentena, eu fujo disso. A minha pergunta para você é, o que você diria através desse texto, através do Petwork, para este hábito Zé Ruela, para procrastinação, para preguiça? Qual é a visão da terapeuta da Elaine através dessa metodologia para este hábito Zé Ruela? Eu adorei o hábito Zé Ruela. O Petwork trabalha com isso com o nome de padrões negativos. E ele fala que a gente passa a vida. A preguiça é um dos padrões negativos que mais danificam a nossa máquina. Seja ela psíquica, seja emocional, seja física. Por quê? Tem vários tipos de preguiça. Tem a preguiça que é aquela que faz tudo e deixa uma coisa que era que mais devia ser feito. É um tipo de preguiça. É aquela vítima que fala, faz e acontece. Você nunca imaginaria que essa pessoa traria a preguiça e já está atuando na preguiça, porque ela faz tudo menos aquilo que ela deveria fazer, como no primeiro da lista. Tem a preguiça que é aquela clássica, né? Que a gente apresenta do tipo, não, sabe? Painho, aquele personagem do Chico, né? A rede, sei que, vai ali empurrando com a mão. Mas, na verdade, normalmente, quando a gente usa o recurso preguiça, procrastinação, a gente está sem perceber, normalmente sem perceber, agora já se percebendo, mas normalmente sem perceber, a gente está com uma dificuldade muito grande, imperceptível, de lidar com algum sentimento que provavelmente iria aparecer se eu não entrasse com a preguiça. Então, a preguiça é um escape do meu eu inferior e principalmente das minhas defesas, das máscaras, do que eu uso como uma pseudo-solução no meu dia a dia para eu evitar, porque a gente não evita nada, mas a gente tenta, né? Para eu evitar a dor, seja do que for. Então, pode ser que eu esteja para vivenciar um medo muito grande. Ai, que preguiça! Quando eu faço ai que preguiça, naturalmente o meu corpo aqui já foi para trás. É um hábito, é Zé Ruela. Eu vou usar alguma coisa para me recolher. Então, a preguiça é um trabalho longo, árduo. E tem um dos textos também do próprio Petwork que ele diz, é uma das coisas piores da humanidade. Ele fala em comparação, né? Você se comparar é algo muito nocivo porque não existe nada, nem ninguém, nem nenhuma consciência viva nesse planeta que seja comparável. Porque não tem igual, né? E ele fala da preguiça como uma ferramenta extremamente negativa e muito perniciosa para nós da humanidade. Porque é diferente o descanso, a parada, que o animal que não tem estrutura egóica usa. Ele não está preguiçoso. Ele simplesmente acompanha o sistema físico dele. E ele se deixa aí.
Concorda? Uhum. Mas a gente não acompanha e por isso que usa a preguiça. Porque a gente simplesmente ou passa do ponto ou nunca chega na metade do caminho. E usa a preguiça para escapar. Então, é um trabalho longo e árduo. Novamente, se você tiver atento e se você quiser observar, a primeira coisa que você pode fazer, como você mesmo disse, é vamos dar 3 respiros, respiradas longas, profundas, na hora que eu percebo a minha preguiça. Eu quero evitar a dor. Então, eu paro e respiro a preguiça. Quando eu respiro a preguiça, Ô, Jobson, queridão, já a gente se vê no grupo, viu, meu filho? É o seu grupo! Ai, 8 que horas, ainda e essa preguiça, na hora que você para e dá 3 respiradas, você dá um passo para trás. No que você dá um passo para trás, você pode se desidentificar com a defesa, com a preguiça e perguntar. A pergunta é muito simples, eu costumo dizer isso. Pergunte que você vai ter a resposta. Agora você tem que ouvir. Do que eu estou fugindo? Uau! Então, percebeu a preguiça? Rápido, você pode estar dirigindo, tomando banho, conversando com a pessoa. Você sente a presença daquilo que te faz para trás. Você para, respira e pergunta: do que eu estou fugindo aqui? Qual é o sentimento negativo que eu não quero sentir? Pode ser que a resposta não venha imediato, pode ser que venha. Pode vir em sonho, pode vir em seguida um insight, mas pode tem vir um caminhão na sua frente. Mas tem consciência, né, Elaine? Porque tem consciência, porque só o ponto de eu parar, respirar e botar as minhas partes para conversarem já é uma consciência, né? Não fica naquele diálogo interno, incessante, do qual eu não tenho consciência. Então eu paro, escolho respirar, me desidentifico dessa parte, olho para ela e falo, é como se eu dissesse, o que você está querendo me ensinar? O que você quer me dizer com isso, né? Exato. O que você está buscando? Querida, eu queria, antes de nós finalizarmos a nossa live aí, não ter risco de cair, eu queria te perguntar para a Elaine, aí, terapeuta, como é que você, da onde que veio o seu estímulo, a sua intenção, a sua vontade de conectar o Petwork com a constelação familiar, que é um caminho que eu amo, que tanto eu quanto Márcia, quanto Gustavo acreditamos muito, né? Nesses laços aí que a gente merece desatar esses nós aí no decorrer do caminho. Como é que você, o que veio que você fez esse link? Me fala um pouquinho como é que você usa isso nos seus trabalhos. Normalmente não, eu não misturo. Quando eu trabalho Petwork, eu trabalho Petwork. Quando eu estou fazendo constelação familiar, eu estou fazendo constelação familiar. Mas dentro de mim, a visão sistêmica já existe, até porque eu fiz as 2 formações. Em 2000 eu fiz a formação em constelação, em seguida fiz a sistêmica, quando eu morava ainda na Bahia. E na época o Hellinger era o professor e mais o Lawrence. Então imagina, bebi na fonte. E uma das coisas que eu sinto que me fez buscar a constelação mesmo foi o resgate da ancestralidade. Eu queria muito resgatar algo que eu sentia que esse nó ele estava em algo muito invisível e que me fazia muito bem buscar isso. Então, como eu sou uma pessoa que tem uma história onde eu nasci com a minha mãe já adoecida e ela viveu pouco tempo para estar comigo, eu sempre tive essa busca do que está por trás de tudo isso que eu vivi, entendeu? E quando eu busquei, eu encontrei na constelação e isso me encantou muito a assertividade. Até às vezes um pouco exagerada, digamos assim, cá para nós, que Hellinger não se bata no caixão, mas exagerada, às vezes, que era assertivo por demais, né? Eu vi assim, uma coisa assim, pouco terapêutica dentro da minha formação, mas muito específica. E isso bateu muito comigo, porque eu sou uma terapeuta, quem me conhece, sou uma pessoa muito clara. Não sou perfeita, não, pelo amor de Deus. Eu sou muito clara, tanto no cuidado com o outro, como na minha persona. Se você está me encontrando aqui na live, eu sou assim na vida.
Dificilmente eu vou ter um personagem. Não faz muito meu estilo, até porque eu teria uma preguiça muito grande de manter esse personagem. Eu ia esquecer com certeza alguma coisa. Então é melhor que não seja. A constelação traz isso. O trabalho da constelação, eu digo hoje, não é mais um trabalho nem terapêutico. Eu diria que a constelação é cirurgia. A gente pega uma coisa, abre, tira e devolve. Por isso que com toda a minha formação terapêutica, eu cuido muito de constelar. Porque devolver para quem? Às vezes você não tem para quem. Para mim é um dos maiores erros de todos os tratamentos. É isso. Você simplesmente faz com o outro o que o outro... Tô querendo constelar. Comigo, não. A gente vai ter que fazer uma conversa, eu vou ter que me assegurar de que você tem uma estrutura para eu mexer num nível do invisível e receber você, se for necessário, depois. Porque tem muita coisa que pula, né? Oi, Lô, tudo bom, querido? Chegou, tá acabando, viu? E que cuidado, viu? Que cuidado, né? Que cuidado terapêutico, que cuidado profissional que eu sinto que até diante das pessoas que estão aqui conosco, que são vários terapeutas, médicos e tudo, que cuidado, né? Se eu abro, para quem que eu vou entregar depois, né? Com certeza. E é muito comum as pessoas realmente virem no consultório. Eu vim porque eu vim buscar isso, mas quem disse que você precisa disso, ou merece isso, ou esse seja o caminho, né? E é que seja agora, porque às vezes a pessoa está num momento que, se ela constelar, pode ser que ela cinda. Eu não posso trabalhar com alguém depois que fique cindido. E eu vou entregar para quem? E a minha responsabilidade, que é além do profissional, é a responsabilidade espiritual. Que isso é uma das coisas que eu aprendi muito no Petwork, né? Que a gente tem uma responsabilidade, autorresponsabilidade espiritual enorme. Não é com o outro, é comigo. Como é que eu vou ficar? Minha querida, olha, quem não conhece a Elaine ainda, né? Quem não conhecia, eu comecei a live dizendo que a conhecia há muitos anos, né, que eu a conheço, melhor dizendo, e é exatamente assim. A Márcia colocou assim: Elaine, você é ótimo. Então, é exatamente assim. A Márcia é uma querida. Eu lembro das minhas risadas hilárias, mesmo algumas vezes em lágrimas, em razão de algum momento que eu estava trabalhando ali, mas que você, com toda a sua autenticidade, colocava ali alguma coisa e que trazia esse link, né, essa de sentimentos, e que faz com que a sua autenticidade realmente te faça profissional que você é. Eu acho que nós tivemos vários depoimentos aqui de clientes seus que encontram em você realmente um instrumento que tem contribuído muito para a vida das pessoas sem demagogia nenhuma, né? É uma alegria para mim esse reencontro com você, sabe? Eu queria que você usasse esse tempinho. Nós temos aí 2 minutinhos para que você possa se despedir das pessoas, ver como é que as pessoas te acham. Eu sei que pelo Instagram lá, Elaine Menezes terapeuta, né? Elaine Menezes terapeuta. Isso, essa live vai ficar no nosso canal do YouTube, mas eu também vou disponibilizar para você, para que você possa divulgar aí. Mas dê o seu alô aí para o pessoal. É isso mesmo que você falou: Instagram, Facebook, YouTube também. Eu também estou fazendo o que vocês estão fazendo. Inclusive, depois vamos marcar uma live? Opa, só falar. Eu vou marcar às 5h30 da manhã. Tô super que tu vai acordar mais cedo ainda. Não, é sério. Vamos marcar sim. Vamos, você e a Márcia, vamos fazer uma live, Gustavo. Vamos fazer uma troca, mas é isso. Elaine Menezes terapeuta, Instagram, Facebook, YouTube. Obrigada a todos vocês que acordaram cedo, 5h30, 6h30 da manhã. Obrigada, Márcia, Gustavo. Muito obrigada, Fabrício, pelo convite. Adorei. Olha que tá até bom. Eu até conversaria mais. Olha, nem tô com sono. Olha que beleza. Gratidão, querida. Muito bom te ver nos olhos, viu? Gratidão mesmo, tá? Obrigado pelo seu carinho, pela sua entrega, tá? Obrigada a você, queridão. E vamos conversar mesmo. Vamos marcar lá. Tá bom. Eu tô à disposição, tá? Ótimo. Fica contigo. É só você me falar. Eu tô à disposição mesmo, tá? Beleza. Um beijo grande para você. Obrigado, tá? E a vocês que estão aqui conosco. Queridos. Isso. Vocês que estão aqui conosco, amanhã tem mais, 6h30 da manhã. Gratidão pela sua entrega, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Elaine, querida. Gratidão, viu? Beijo. Obrigado.